alimentos do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca nos seguintes municípios. Na Bahia, Amargosa, Dario Meira, Ibotirama, Lençóis, Mansidão, Mirangaba, Morpará, Macugé, Nova Redenção, Paramirim e Souto Soares. No Ceará, Caridade, Catarina, Choruzinho, Iraucuba, Nova Russas, Oroz, São Luís do Curu e Varjota. Em Minas Gerais, Luislândia e Mamona. Na Paraíba, Boqueirão, Igaraci, Juarez Távora e Várzea. Em Pernambuco, Agrestina e Itacuruba. Em Sergipe, Muribeca, Nossa Senhora da Glória e Tobias Barreto. No Piauí, Miguel Lauves, Nova Santa Rita, Pavuçu, Ribeiro Gonçalves, Santana do Piauí, São João da Canabrava e São Raimundo Nonato. E no Rio Grande do Norte, Apodi, Felipe Guerra, Jurucutu, Monte das Gameleiras, Patu, Pedro Avelino, Santa Cruz e Severiano Melo. Se houver irregularidade nas cestas de alimentos do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca, fale com seu representante na Comissão Municipal. Ou telefone para a Sudene, 0800 81 2666. A ligação é gratuita. Todas as denúncias são investigadas pelo Ministério Público. Ministro de Minas e Energia inaugura na segunda-feira a primeira etapa da usina termoelétrica de Cuiabá, que começa utilizando óleo diesel como combustível e muda para gás natural depois de concluída no ano 2000. Construída pela Enron, empresa produtora independente de energia elétrica, a primeira etapa da usina termoelétrica de Cuiabá será inaugurada na próxima segunda-feira pelo ministro de Minas e Energia, Raimundo Brito. 600 milhões de dólares vão ser investidos na usina, que vai produzir 480 megawatts. Nessa primeira etapa, que vai funcionar a óleo diesel, a usina vai operar 150 megawatts. Até o ano 2000, a usina deverá ficar pronta, passando a funcionar a gás natural. De Brasília, Nelson Mota Gomes. Inaugurado no Rio o primeiro laboratório de modelos tridimensionais do país. A nova tecnologia vai diminuir gastos e tempos na fabricação de protótipos. O ministro da Ciência e Tecnologia, José Israel Vargas, inaugurou no Rio o primeiro laboratório de modelos tridimensionais do país. A nova tecnologia diminui gastos e tempo na fabricação de protótipos, tornando as inovações mais acessíveis a micro e pequenas empresas, como explica o ministro. Melhora a qualidade, economiza um tempo de desenho de um novo produto, às vezes de um fator de 10, você ganha em tempo 10 vezes. Um equipamento como esse substitui 20, 30 engenheiros, projetistas, por exemplo. É extraordinariamente eficaz, moderno, primeiro mundo. O Ministério da Ciência e Tecnologia investiu 400 mil dólares na compra dos equipamentos, que além de servir às empresas, podem ser usados para ensino e pesquisa. Os projetos das micro e pequenas empresas serão custeados em até 70% pelo SEBRAE. O laboratório fica nas dependências do Instituto Nacional de Tecnologia, na Praça Mauá. Do Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Mato Grosso do Sul inaugura laboratório de controle de qualidade de alimentos. A parceria do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, EIAGRO, garante o laboratório de controle de qualidade de alimentos em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de certificar a qualidade dos produtos vegetais industrializados de origem vegetal, como farinhas, produtos amiláceos, farelo de soja e óleo de soja. É a unidade oficial credenciada junto ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Possui condições técnicas de analisar físico-quimicamente para fins de comercialização, buscando melhoria da qualidade dos produtos, apoio técnico indireto de controle de qualidade das indústrias e proteção direto aos consumidores. Todo este trabalho é supervisionado pela Delegacia Federal de Agricultura. A capacidade operacional do laboratório é de 48 análises dia diferentes, tais como fibras, amido, carboidrato, proteínas totais, cinzas, gordura residual, acidez, pH, entre outras. O Ministério da Agricultura e do Abastecimento investiu com os equipamentos de última geração e o IAGRO capacitou seus técnicos nos mais conceituados centros de estudos e pesquisas, laboratórios oficiais e da iniciativa privada. De Campo Grande, Marília de Castro.
Horário brasileiro de verão. Em Brasília, 19 horas 26 minutos. A Voz do Brasil, produção Rádio Brás. Para você, uma boa noite. Um bom final de semana, boa noite. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Boa noite. Procurador-Geral da República tenta impedir no Supremo a destruição de arquivos da Justiça Paulista. Juiz nega pedido para suspender decisão que proíbe passageiros de fumar nos aviões das empresas aéreas brasileiras. Esses os destaques desta sexta-feira, 20 de novembro. Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Especializada na área jurídica, a biblioteca é aberta ao público de segunda a sexta, do meio-dia até às 19 horas. A biblioteca tem um acervo de 89 mil obras, sendo 1.400 consideradas valiosas, publicadas a partir do século XVI. A biblioteca funciona no subsolo do edifício sede do STF, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal recebeu hoje a ação apresentada pelo Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, contra a decisão administrativa do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo. A decisão estabelece normas para a destruição de processos arquivados há mais de 5 anos em primeira instância nas comarcas do Estado de São Paulo. O Procurador-Geral argumenta que a determinação é inconstitucional por invadir a competência exclusiva da União para legislar sobre direito processual. O ministro Sidney Sanches, do Supremo Tribunal Federal, vai participar neste sábado em Porto Alegre do encerramento da Jornada Internacional Armando Câmara de Estudos Constitucionais sobre os 10 anos da Constituição Brasileira. O Supremo Tribunal Federal, composição, competências originárias e recursais, é o tema da palestra do ministro Sidney Sanches no encontro. O juiz José Germano da Silva, do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, negou o pedido para suspender decisão que proíbe o passageiro dos aviões das companhias aéreas brasileiras de fumar durante os voos. Um passageiro fumante entrou com ação pedindo a cassação da liminar concedida pelo juiz Guilherme Pinho Machado no dia 22 de outubro, proibindo o fumo nos aviões. O passageiro alegava sofrimento inerente à abstinência das substâncias contidas no cigarro. Para o juiz José Germano da Silva, as motivações que levam ao uso de cigarros não devem ser ignoradas, mas não é razoável opor tal sofrimento ao direito que os demais passageiros têm à preservação de sua saúde. Daqui a pouco, o STJ garante à pessoa deficiente física isenção de impostos na compra de veículo. O Museu do Supremo Tribunal Federal promove a campanha Pro Memória. Se você tem algum objeto ou documento de ministros do STF, colabore com a preservação da história do Supremo. Ligue 061-316-5110 ou escreva para o Museu do Supremo Tribunal Federal. Praça dos Três Poderes, terceiro andar, Brasília, Distrito Federal. O CEP é 70.175.900. Supremo Tribunal Federal. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Ursulino Santos, concluiu hoje o trabalho de inspeção periódica no Tribunal Regional do Trabalho de Manaus. O objetivo do trabalho é verificar o andamento processual, a observância de prazos e a regularidade da prestação jurisdicional nos tribunais regionais. No dia 30 de novembro, o ministro vai fazer a inspeção no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Começa na próxima segunda-feira, no auditório do Superior Tribunal de Justiça, o Encontro Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem. O evento faz parte das comemorações do 2º ano de vigência da nova Lei de Arbitragem brasileira. O presidente do STJ, ministro Antônio de Pádua Ribeiro, vai abrir o encontro. E o presidente do STJ vai fazer uma palestra na próxima segunda-feira no Tribunal de Justiça de Goiás. Ele vai falar sobre reforma do Poder Judiciário. O STJ decidiu que a pessoa deficiente física tem direito a adquirir veículos adaptados às suas condições com a isenção de IPVA e ICMS. A decisão foi tomada durante julgamento de ação de uma motorista considerada inapta pelo Detran da Paraíba para conduzir veículos convencionais e que teria direito à isenção desses impostos. Para a Secretaria de Finanças da Paraíba, a motorista não teria direito a este benefício porque sua deficiência não impedia de dirigir um veículo comum. Para o ministro
ministro Demócrito Reinaldo, relator do processo, o que justifica a isenção do IPVA e do ICMS na compra de veículo é a carteira de habilitação da motorista, que traz uma observação de que a portadora do documento está apta para... Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Senadores pedem fim do desperdício de dinheiro público. Suplicy quer convocação de presidente do BNDES e varredura para evitar grampos no Senado. O senador Eduardo Suplicy pediu à presidência do Senado que seja feita uma varredura nos telefones do Senado para impedir gravações clandestinas de conversas de senadores. Suplicy disse que a varredura vai garantir a privacidade dos senadores, dos servidores e das pessoas que ligam para o Senado. Ainda ontem uma pessoa telefonou pedindo reservas, mas queria transmitir uma informação a respeito do sistema do processo de privatização. Obviamente, por respeito a uma pessoa como essa, é importante que haja a segurança de que não estamos tendo os nossos telefones gravados. Eduardo Suplicy pediu também a convocação do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, André Lara Rezende, para explicar privatização do sistema Telebrás. Suplicy não ficou satisfeito com as explicações que o ministro das Comunicações deu ontem no Senado sobre a venda da Telebrás. Repórter Rômulo Mazzucati. Suplicy quer que André Lara Rezende explique a participação do BNDES na concessão de empréstimos a grupos privados para a compra de empresas estatais. Segundo o senador, os créditos foram concedidos a taxas de juros menores que as do mercado. Eduardo Suplicy quer ainda que André Lara Rezende esclareça as denúncias de irregularidades na privatização da Telebrás publicadas pela imprensa nos últimos dias. Até porque muitas das ligações telefônicas que foram divulgadas tiveram a sua participação pessoal com frases que merecem um total esclarecimento. Então, é imprescindível e, por isso, sem prejuízo da realização da CPI, nós vamos pedir às comissões o requerimento para que ele então preste esclarecimentos às comissões de assuntos econômicos e de Constituição e Justiça. O senador Hernandes Amorim propôs que a Comissão de Fiscalização e Controle faça um acompanhamento permanente das privatizações. Ele até já pediu ao Ministério da Fazenda informações sobre as estatais vendidas no atual governo e sobre o uso do dinheiro dessas privatizações. Hernandes Amorim é um dos 18 senadores que já assinaram o pedido de criação de CPI para apurar a privatização do sistema Telebrás. O próprio ministro chegou aqui e disse que vendeu 60 empresas já foram privatizadas. Já arrecadou 80 bilhões de reais. E eu não tenho notícia onde aplicou sequer R$1 bilhão. Por isso é que cabe essa fiscalização e eu assinei a CPI e assinaria 10 vezes ou 20 ou 1.000 que viesse para assinar. Já o senador Gilvan Borges é contra essa CPI. Temos que apurar primeiro no Ministério Público, temos que apurar pela Polícia Federal, temos que ter provas. Você criar uma CPI só para ter um palco, para ter discursos, para ter embates políticos, eu acho que o Congresso tem que mais buscar resgatar a sua imagem. Quando está lá uma CPI, é quando tem subsídios e provas suficientes. O senador Bernardo Cabral afirmou que a adoção do parlamentarismo é a solução para acabar com episódios como o das denúncias contra o ministro das Comunicações, que teve de vir ao Senado dar explicações sobre a venda da Telebrás. Se estivéssemos num sistema parlamentarista de governo, é evidente que este ministro já teria decaído da confiança do parlamento, já teria sido registrado um voto contrário à sua permanência e ele teria sido apeado. Bernardo Cabral disse que o parlamentarismo permite um melhor equilíbrio entre os três poderes. Ele reclamou que legislativo e judiciário estão desprestigiados por causa do poder executivo. E o senador Nabor Júnior acha que a reforma política deve manter a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Ele disse que se o horário gratuito acabar, só os candidatos com muito dinheiro poderão divulgar seus programas no rádio e na televisão. Já o senador Cacildo Maldaner está preocupado com a falta de ética e com a baixa qualidade dos programas de rádio e televisão.
Cacildo Maldaner apoia a proposta do Ministério da Justiça de criação de um manual de qualidade para cada emissora, mas quer que o Congresso participe desse processo. Reportagem Larissa Bortoni. O senador esclarece ser contra a censura, mas avalia que há um certo exagero no ar. Ele lembra que as emissoras de rádio e de TV são concessionárias públicas e cabe ao Congresso autorizar ou não a renovação das licenças. O senador sugere novas regras para as renovações e propõe conselhos comunitários para acompanhar a programação de rádios e TVs. Esses conselhos dariam uma nota às emissoras e aquelas com pontuação baixa poderiam perder o direito de continuar transmitindo. Eu acho que isso é fundamental para ver se isso aqui está bom, não está atendendo os anseios da comunidade. Quer dizer, a própria emissora, né, ela vai ter o interesse de debater com a comunidade o que mais é importante para comunicar. Porque, no fundo, o que acontece aqui na renovação é uma concessão de alguma coisa pública. E eu acho que nós precisamos cuidar mais de perto. Então, toda vez que é para renovar, tem que vir com nada consta desses organismos, disso que se chama um conselho, o que vem a ser um PROCON, para acompanhar de perto esses movimentos e essas atuações. O senador Roberto Requião anunciou que os portuários de todo o país vão fazer uma paralisação na terça e quarta-feiras. Segundo o Requião, eles protestam contra a medida provisória que retira dos sindicatos dos portuários o poder de escalar trabalhadores avulsos nos portos do país. Essa medida deve ser votada na próxima quarta-feira. O senador José Eduardo Dutra anunciou outra greve, a dos trabalhadores da Companhia Vale do Rio Doce, em Vitória, no Espírito Santo. Na terça-feira, eles entram em greve de fome contra as demissões na empresa e o aumento de acidentes de trabalho. O senador Ademir Andrade quer informações do Ministério da Fazenda sobre os gastos do Banco do Brasil com publicidade. Ademir Andrade disse que o governo gasta 500 milhões de reais por ano com publicidade, uma média de 1,5 milhão por dia. Isso equivale ao valor total das emendas que os parlamentares podem fazer ao orçamento de 99. Só que as emendas servem para melhorar as comunidades, enquanto as propagandas, como a do Banco do Brasil que está sendo veiculada atualmente, não têm sequer caráter informativo e educativo, afirmou Ademir Andrade. O Banco do Brasil vincula 10, 15, 20 vezes por dia, não sei, porque todo o tempo que eu ligo a televisão está essa propaganda idiota, imbecil, sendo veiculada. 2 cidadãos falando 190 anos à frente do Banco do Brasil, 190 anos atrás, sobre algo que eles mesmos desconhecem, locais absurdos. Isso é desperdício de dinheiro. O senador Roberto Freire afirmou que o ajuste fiscal deveria cortar desperdícios e não os investimentos em obras importantes para a economia. Roberto Freire acha a construção de um espelho d'água em frente ao Congresso e os prédios suntuosos do Judiciário um desperdício de dinheiro público. E quem anda aqui por Brasília pode ver a suntuosidade que são alguns prédios. Pura atividade meio, porque não ampliamos em nada a eficiência da justiça, não ampliamos a prescrição jurisdicional, apenas construímos prédios. Já os portos de Suape, em Pernambuco, Pecém, no Ceará e Sepetiba, no Rio de Janeiro, estão entre as obras que, segundo Roberto Freire, são prioritárias e não deveriam sofrer cortes no orçamento. Também o senador Cacildo Maldaner defendeu uma redução nos gastos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ele sugeriu que as justiças trabalhista e eleitoral adiem os gastos previstos para a construção e reformas de prédios. O relator do orçamento de 99, senador Rames Tebet, diz que vai trabalhar para dar prioridade aos investimentos da área produtiva. A ideia é cortar obras desnecessárias ou que podem ser adiadas. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Privatização não compensa aumento da dívida pública, diz deputado.
José Pinotti, do PSB paulista, afirmou que o Brasil não tem memória histórica e recordou que há 5 anos o governo iniciou o processo de privatização prometendo usar o dinheiro da venda para pagar a dívida de 60 bilhões de dólares e investir o restante em setores sociais. Para José Pinotti, o governo não cumpriu a promessa, reduziu os recursos da área social e aumentou a dívida pública para 330 bilhões de reais, sem dar amparo a um projeto nacional de desenvolvimento. Eurípides Miranda, do PDT de Rondônia, ironizou aqueles que o rotularam de terrorista nas eleições por antecipar os efeitos da crise econômica atual. Eurípides Miranda taxou de mentirosos os que esconderam a dimensão da crise da população, tentando obter com isso vantagens eleitorais e que agora toda a sociedade, inclusive o empresariado, sofre os efeitos do pacote fiscal. Antônio Jorge, do PFL de Tocantins, destacou a falta de recursos que aflige as universidades brasileiras e limita o desempenho de suas atividades de pesquisas. Antônio Jorge acredita que a situação tende a se agravar no ano que vem em virtude dos cortes orçamentários no Ministério da Educação. O deputado propôs ainda a cobrança da mensalidade escolar para os alunos universitários que dispõem de recursos, como forma de recompor as perdas de recursos do ensino de 3º grau. Ayrton Dipp, do PDT do Rio Grande do Sul, solicitou informações ao Ministério do Planejamento sobre a destinação orçamentária de 35 milhões para a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Para o deputado Ayrton Dipp, essa medida é inconveniente em um momento de crise financeira tão grave por que passa o país. Simão Cecim, do PPB, criticou o corte de verbas para o Rio de Janeiro, ressaltando que apenas 1,5 milhão dos 8 milhões de reais previstos inicialmente no orçamento federal irão para projetos com crianças e jovens carentes. Cecim cobrou ainda do Senado a aprovação de 3 empréstimos no valor total de 692 milhões de reais para pagar funcionalismo, recuperar trens urbanos e instalar redes de água potável e esgotamento sanitário na Baixada Fluminense. Chico Vigilante, do PT, parabenizou a bancada do Distrito Federal por abrir mão de emendas individuais ao orçamento e apresentar 10 emendas coletivas num esforço de melhorar a qualidade de vida na capital da República. As emendas privilegiam, segundo Chico Vigilante, áreas importantes para a população como saúde, segurança, educação, saneamento e a defensoria pública, destacada pelo parlamentar como uma atividade exercida por abnegados advogados em favor da população carente. Benedito Domingos, do PPB, rebateu as críticas ao governador eleito Joaquim Roriz por ter declarado que vai estender o aumento de 28% aos funcionários do Distrito Federal. Benedito Domingos lembrou que a União arca tradicionalmente com o pagamento dos servidores das áreas de saúde e educação e defendeu que os demais funcionários do Distrito Federal tenham os mesmos benefícios concedidos aos servidores federais. José Pimentel, do PT do Ceará, reclamou de portaria do governo federal que restringe a atuação do SERPRO aos ministérios da Fazenda e da Administração, deixando de prestar serviço a 13 ministérios e diversos órgãos estaduais e municipais. Augusto Nardes, do PPB Gaúcho, ressaltou a importância da instituição do Simples, uma forma simplificada de recolhimento de taxas e tributos para as pequenas e as microempresas. Entretanto, para Augusto Nardes, é necessário que o benefício seja ampliado, integrando mais empresas ao sistema e aumentando o teto do faturamento de 700 mil para 1,5 milhão de reais. Paes Landim elogiou a iniciativa do Ministério do Trabalho de manter contatos com SESI, SESC, SENAC e SENAI, com o objetivo de buscar formas de compensar os cortes no orçamento para o projeto de requalificação profissional. Paes Landim afirmou que essas instituições prestam serviços inegáveis à sociedade e que deveriam receber maior incentivo por parte do governo federal, como parte dos recursos destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Paes Landim, do PFL do Piauí, parabenizou ainda o presidente da Federação Nacional do Comércio, Cândido Oliveira Santos, que foi empossado ontem. O Biratã Aguiar, do PSDB, ressaltou a importância da construção da refinaria de petróleo no Ceará. O Biratã Aguiar considerou a iniciativa como resultado do investimento do governo Tasso Gereissati, que tornou o Ceará um estado privilegiado do setor de infraestrutura. Foi construído um gasoduto. Nós dobramos a capacidade energética do estado através do Linhão de Banabuiú, com a energia que vem de Paulo Afonso, e com o Linhão de Tucuruí. Fizemos mais ainda. Nós tivemos a oportunidade de conseguir um grupo para implantar no Ceará, ao lado do Posto Peçanha, uma siderurgia.
de par com toda essa infraestrutura que envolve rodovia, que envolve ramal ferroviário para o porto, que envolve a implantação de cerca de 300 indústrias já no estado de Ceará nos últimos anos. Nenhum grupo que quisesse instalar uma refinaria no Nordeste, que precisa de uma empresa de refino de grande porte, iria escolher outro estado, se não será mercê das condições de infraestrutura que ele dispõe. Oposição mantém pedido de CPI para escuta telefônica. Ivan Valente, do PT paulista, exigiu CPI para apurar as irregularidades na privatização da Telebrás, após ler na imprensa que o ministro das Comunicações confirmou a autenticidade das fitas obtidas por grampo telefônico. Valente afirmou que a interferência e o direcionamento do processo certamente ocorreu em todas as demais privatizações e que a venda da Telebrás por 22 bilhões de reais, em vez dos mais de 40 bilhões avaliados inicialmente, é suficiente para desqualificar toda a venda. Também Arlindo Quinalha, do PT paulista, defendeu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito como única forma de investigar as denúncias contra o governo federal no processo de privatização da Telebrás. Arlindo Quinalha afirmou estar convencido de que houve irregularidades na privatização e considerou o depoimento do ministro das Comunicações no Senado uma encenação que não pode substituir o papel da CPI. Maria Laura, do PT, considerou uma ilegalidade o fato do ministro das Comunicações ter procurado favorecer consórcios participantes da privatização da Telebrás. Maria Laura destacou que as declarações de Luiz Carlos Mendonça de Barros deixam claro a necessidade da instalação de uma CPI, que, segundo ela, não deve ser apenas de iniciativa da oposição, mas objeto de interesse coletivo. Colbert Martins, do PPS baiano, considerou o depoimento do ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, no Senado Federal, uma admissão tácita da corrupção e da interferência no processo de privatização. Colbert Martins afirmou que todo o processo de privatização brasileiro está sob suspeição e também considera que a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito é inadiável. Nilson Gibson, do PSB de Pernambuco, comentou o pedido de demissão do ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, após ter prestado esclarecimento sobre sua articulação em favor do Banco Opportunity no processo de privatização do sistema Telebrás. Nilson Gibson acrescentou que o pedido do ministro das Comunicações foi negado por Fernando Henrique Cardoso, o que, segundo ele, demonstra que o presidente é quem deveria deixar o cargo que ocupa. O deputado Paulo Lustosa, do PMDB do Ceará, disse que o país está patinando há muito tempo em razão da falta de credibilidade das nossas instituições, nossas regras e nossos valores. Essa credibilidade, essa falta de credibilidade que afeta muitas decisões de investidores lá fora, dos investidores aqui dentro, de pessoas, dos atores econômicos, ela deriva fundamentalmente disso. As nossas regras não são duradouras, tem leis que pegam, leis que não pegam. Nós mudamos sistematicamente regras que eram contratuais até, ou seja, nós não criamos um ambiente propício que as pessoas possam planejar as coisas daqui com um horizonte de 10, 15, 20 anos. Outro problema sério, segundo Lustosa, é a relativização da ética. Nós acabamos achando que pequenos pecados não comprometem a nação como um todo. E eu mencionei vários pequenos pecados que todos nós acabamos sendo solidários nessa grande contravenção. E que era preciso começar a fazer um esforço, começar a mudar esse tipo de comportamento. Porque aí você relativiza a ética no que diz respeito à política, né? O próprio poder, para chegar ao poder, faz concessões tremendas à ética, para se manter